Vê-nos-emos na glória, vê-nos-emos de vitória, vê-nos-emos na terra divina. Vê-nos-emos levemente, vê-nos-emos certamente, vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Nada aqui é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhamos para a frente, para o nosso eterno lar. Vê-nos-emos na glória, vê-nos-emos de vitória, vê-nos-emos na terra divina. Vê-nos-emos levemente, vê-nos-emos certamente, vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Os remidos caem em terra, seus amados ao morrer. Mas um dia se esperam que no céu os hão de ver. Vê-nos-emos na glória, vê-nos-emos de vitória, vê-nos-emos na terra divina. Vê-nos-emos levemente, vê-nos-emos certamente, vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Com Jesus o Rei dos ares, breve havemos nós de estar, e com anjos aos milhares, sua glória contemplar. Vê-nos-emos na glória, vê-nos-emos de vitória, vê-nos-emos na terra divina. Vê-nos-emos levemente, vê-nos-emos certamente, vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Bislan, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinsai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia e de Suzã, na terra de Elão. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escrevem o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que, se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas. E por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o senhor fique prejudicado. Por isso, sugerimos que o senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos, tem havido revoltas nela e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo e se as suas muralhas forem consertadas,
o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinsai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Paz do Senhor Jesus. Os princípios divinos em tempos de crise. Nós vamos ver como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Vamos ver que os samaritanos se opuseram à reconstrução do templo. Explicar a falta de resistência dos judeus e o sentimento dos samaritanos quando a obra é parada. Então, o nosso texto áureo está em Neemias capítulo 4, verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. E o nosso tema, o assunto está em Esdras capítulo 4. Nós vamos ver que o altar já havia sido reconstruído, eles estavam oferecendo sacrifício diário sobre o altar como centro de adoração. Agora a casa precisava ser reedificada, o templo. Então eles lançam os alicerces do templo, os edificadores, ali no versículo 10 do capítulo 3 de Esdras, nos diz que os edificadores lançaram a pedra, o início da reconstrução, e se apresentam o sacerdote e os levitas com seus instrumentos musicais, e ali acontece um culto de ações de graça a Deus pela o reinício, a reconstrução do templo. O povo estava jubilando, estava alegre, embora alguns mais idosos tinham um sentimento de tristeza. Eles lamentavam porque achavam que aquele 2º templo ali seria menor em majestade em comparação com o primeiro, mas através de Ageu, Deus disse que a glória da 2ª casa seria maior que a da primeira. Os samaritanos se opuseram à reconstrução do templo. Nós sabemos que Samaria estava sendo habitada por povos, uma mistura de povos que durante o cativeiro à Síria, ele povoou Samaria com uma mistura de gente, uma mistura de povos que habitavam aquela região ali. E nós vimos que eles se apresentam a Esdras com uma estratégia de querer ajudar na reconstrução do templo. Eles se apresentam dizendo assim: deixa-nos edificar convosco. Eles queriam auxiliar na reconstrução do templo. Mas isso era aparente, porque Esdras e Josué, os dois representantes, o representante político, o governador Esdras, e o representante religioso, o líder religioso, Josué, o sumo sacerdote, dão a resposta a eles dizendo que não é bom, não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas somente nós. E também Ciro nos ordenou que nós reedificasse a casa ao nosso Deus. Então, porque esse povo era um povo idólatra, que ali eles habitando em Samaria, 2 Reis capítulo 17, verso 41, diz que assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Então eles adoravam também a Deus. Mas o nosso Deus, ele não quer prioridade, Deus quer exclusividade. E Esdras, com sabedoria, disse que não convinha
Então rejeitou essa primeira proposta deles, de eles auxiliarem na reconstrução do templo. Então eles vêm com outra estratégia, eles começam a debilitar o povo, enfraquecer o povo, inquietar o povo. Está ali no versículo 4 do capítulo 4. E então eles inquietavam o povo no trabalhar, desestimulavam o povo perdia sua motivação. Então, não surtindo efeito, a obra continuava e eles começaram então a alugar conselheiros que fossem no rei e pedisse que a obra fosse parada. Conselheiros do rei para frustrarem o plano de reconstrução, né? Então eles alugam conselheiros, eles usam de todas as táticas, o inimigo usava todas as táticas para que a obra fosse parada. Então, apesar de o povo de Israel estar vivendo um momento especial na vida deles ali, naquele contexto, um momento pós-exílio, eles haviam voltado para a sua terra, mas enfrentando essa oposição ferrenha dos samaritanos, e os samaritanos então escrevem cartas naqueles dias o rei persa era Cambises, né, filho de Ciro. No ano 529 a.C., Ciro foi assassinado e o seu filho Cambises assume o trono. E embora ali na Bíblia nós lemos em Esdras que Assuero, né, Assuero é um título, não é nome, como Papa, como Faraó. Assuero é um título, assim como Artaxerxes, mas quem estava no trono era Cambises. E esse povo leva uma acusação, leva um testemunho falso lá para Cambises, dizendo que Israel, na antiguidade, ele se opôs aos reinos, era um povo que tinha suas próprias leis, suas próprias normas, sua própria religião, e não pagaria tributo ao rei no caso de reconstrução da cidade. Eles vão dizer que o povo está reconstruindo a cidade. E eles pedem que Cambises veja lá nas crônicas dos reis como isso estava registrado, que Israel era um povo rebelde. E realmente Cambises, ele pesquisa lá e vê isso. Só eles omitiram o seguinte: omitiram que o povo de Israel tinha autorização para a reconstrução. Ciro tinha autorizado. E nós vemos que um edito real persa, ele não podia ser revogado. Porque nos dias de Daniel, o Dario, o rei, ele se arrependeu daquele edito que ele tinha feito, precisava então jogar Daniel na cova dos leões, mas ele não tinha como revogar aquele edito que ele havia assinado com o seu anel. Mas Deus deu livramento para Daniel, então o povo tinha, Israel tinha a seu favor esse decreto, esse edito real que permitia a eles a reconstrução, mas eles não reivindicaram, eles não foram até o reino reivindicar aquele direito que eles tinham de reconstrução do templo, e isso foi omitido. Eles levaram somente acusação a Cambises. Então, assim, Cambises vê nas crônicas e manda então escrito que a obra fosse parada, e eles vão lá e com mão forte nos diz a palavra que eles investiram contra os judeus e a obra precisou ser parada com mão forte e com violência. Lá no versículo 23 do capítulo 4 de Esdras, assim cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Aqui para, por um tempo, a reconstrução do templo. Por que então a falta de resistência dos judeus? Por que eles não foram reivindicar a continuidade da obra? Nós vamos ver que naqueles dias ali, profeta Ageu e profeta Zacarias estavam profetizando. E é importante nós vermos lá no profeta Zacarias que no capítulo 4 e verso 6, Deus fala através do profeta Zacarias a Zorobabel, que era o representante e o governador do povo. Zorobabel passou a confiar nas suas próprias forças, deixou de confiar no Senhor,
E Deus diz, através de Zacarias, a palavra do Senhor que veio a Zorobabel dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E aqui nos fala das duas oliveiras, que foi visto pela visão de Zacarias, no capítulo 4, verso 11. As duas oliveiras eram os dois líderes, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador. E nós vemos que na visão de Zacarias ele vê Josué, o sumo sacerdote, capítulo 3, verso 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então o anjo ordenou: trazei vestes limpas, tirem essas vestes sujas, e eu farei que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então o sacerdócio estava maculado, estava manchado, mas Deus contava com eles. Deus é que troca a veste manchada por uma veste limpa, põe uma mitra na sua cabeça e conta com os seus escolhidos. A obra não pode parar, a obra não vai parar. A igreja, nas lutas, nas provas, segue caminhando. Deus conta conosco, Deus conta comigo e com você para o bom andamento da obra do Senhor. O templo passou, aquilo ali, aqueles dias passaram, e como o lançamento dos alicerces do templo, Jesus também, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho ao mundo. E Jesus vem e lança novos alicerces, novo fundamento. Agora, dos dois povos, judeus e gentios, é feito um, a Igreja de Cristo. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós fazemos parte dessa igreja. A obra do Senhor precisa continuar. Deus conta comigo e conta com você. Então vamos fazer a obra do Senhor. Vamos trabalhar para o Senhor enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém poderá trabalhar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim